Olá, queridos, feliz Páscoa a todos. Chegou esse dia tão maravilhoso, tão lindo, onde nós, não só hoje, mas durante a semana, estamos relembrando tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus fez antes da sua morte e da sua ressurreição. E celebramos sim a Páscoa, não na sede da igreja como gostaríamos, mas temos celebrado a Páscoa em casa, em família, em nossos lares. Essa semana nós já lavamos os pés uns dos outros em família, nós já tomamos a ceia em família, já ouvimos a mensagem em família, e hoje novamente estamos adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor em família, nos nossos lares. E isso até pode parecer estranho para nós, é algo diferente, mas você sabia que isso já aconteceu? Que a Páscoa já foi celebrada em casa? E é interessante que a primeira Páscoa, a Páscoa que Deus instituiu, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 20, nós encontramos exatamente isso. Assim como nós hoje estamos nos recolhendo aos nossos lares e celebrando a Páscoa apenas com a nossa família, para nos proteger dessa pandemia, para não ser infectado por algo mal. Assim também, naqueles dias em que o povo hebreu, os israelitas, estavam ainda como escravos no Egito, eles tiveram que se recolher nos seus lares por ordem do próprio Senhor. E ali eles deveriam cear, e ali eles deveriam comemorar a primeira Páscoa. Deus deu ordens muito claras a Moisés no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 20, dizendo que eles deveriam separar um cordeiro macho de um ano, um cordeiro sem nenhum defeito. Eles deveriam imolar esse cordeiro, deveriam assar a carne, comer a carne em família, junto com ervas amargas, e deveriam separar o sangue desse cordeiro e passar esse sangue nos umbrais da porta da sua casa, tanto na vertical quanto na horizontal. E essas ordens que Moisés recebeu de Deus, ele reúne então as principais autoridades israelitas, os chefes de família, e lá no versículo 21 até o 23 do capítulo 12 de Êxodo, nós encontramos essas orientações sendo dadas. Acompanhe na sua Bíblia em casa, ou então você pode escutar a minha leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verás o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Eram orientações tão claras, e o povo entendeu isso e acatou essas orientações. O versículo 28 mostra que eles cumpriram exatamente como o Senhor havia ordenado, ou seja, se eles não seguissem essa recomendação, haveria morte na família, a peste entraria na casa, o filho primogênito morreria, seria atingido pela praga. Mas felizmente eles fizeram exatamente como Deus havia mandado. E
quando veio o anjo da morte e o sangue estava nas portas dessas casas, o anjo passou e não entrou, e eles ficaram protegidos, porque obedeceram a ordem, a palavra do Senhor. Lá no versículo 29 até o 30, diz que já era meia-noite. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, não só de homens, mas até dos animais, desde o filho do faraó até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. Aquela madrugada foi uma madrugada de grande pranto no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto, a não ser na casa dos israelitas, que haviam colocado o sangue do cordeiro como a marca nos umbrais da porta. Queridos, vocês já imaginaram se nós pudéssemos hoje pegar um pouquinho de sangue de cordeiro, de uma ovelha, e passar nos umbrais da porta da nossa casa, de maneira que ficássemos protegidos, não só do coronavírus, mas de tantas doenças, de tantas pragas modernas que existem, de tantas outras doenças e tantas outras imoralidades, tantas outras vícios e pecados e males que assolam a nossa casa, que assolam a nossa família, que tentam infligir o mal sobre nós. Não, isso não é uma ordem para os nossos dias. Isso apenas prefigurava aquilo que Deus queria trazer para a humanidade. Queridos, existe algo que nós podemos fazer sim. Esse Cordeiro Pascal, ele aponta para o Cordeiro de Deus, que é Jesus. As marcas de sangue na vertical e na horizontal apontam para Jesus. A porta pintada com sangue aponta para o nosso coração. Queridos, aquela primeira Páscoa para os egípcios, ela significou o juízo de Deus sobre todo o pecado, sobre toda a idolatria daquele povo. Mas a Páscoa, que significa passagem, no versículo 11, Deus chama de a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor. Para os hebreus, a Páscoa significou a libertação da escravidão do Egito, a liberdade para a terra prometida. E a passagem, queridos, foi garantida não pelos méritos pessoais, não porque os israelitas fizeram algo de bom, mas porque eles obedeceram a Deus e colocaram o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da sua porta. Amados, todo animal que está prestes a morrer, ele pressente a sua morte, e ao pressentir a sua morte, ele resiste. Todos os animais são assim, com exceção da ovelha, com exceção do cordeiro. Quem já viu um cordeiro ser imolado sabe o que eu estou falando. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, lá no capítulo 53 de Isaías, profetiza a respeito de Jesus, dizendo: ele foi levado para o matadouro, mas não abriu a sua boca, mostrando que Jesus é esse cordeiro que em nenhum momento ofereceu resistência. Jesus mesmo disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus também falou: ninguém tira a vida de mim, eu a dou por minha espontânea vontade. Querido, Jesus não foi morto pelos romanos,
Jesus não foi morto pelos fariseus que tinham inveja dele. Jesus não foi morto pelos cravos. Jesus não foi morto pela asfixia. Jesus não foi morto pela hemorragia. Jesus não foi morto pela parada cardíaca. Ele se entregou por amor. Essa foi a maior prova do amor de Deus por nós. Ele veio para a cruz. Ele se deixou levar à cruz como cordeiro. Não abriu a sua boca para que nós tivéssemos a salvação, para que nós hoje pudéssemos celebrar a Páscoa do Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 12, como eu gostaria de ser testemunha, de ver isso acontecendo. Mas lá diz que Jesus, após a sua ressurreição, ou seja, na volta aos céus, e só podemos imaginar a glória que foi isso, a alegria dos anjos. Mas o autor de Hebreus diz, no versículo 11 e 12, que Jesus entrou no tabernáculo celeste e se apresentou ao Pai, oferecendo a oferta máxima pela nossa salvação. E ali diz que ele não entrou com sangue de bodes, de cordeiro, mas diz que ele entrou através do seu próprio sangue. Ele foi o sacerdote, o sumo sacerdote e o cordeiro de Deus, o perfeito sacrifício aceitável a Deus. Queridos, enquanto na casa dos egípcios havia dor, pranto, desespero, choro, na casa dos hebreus, dos israelitas, havia alegria, esperança. Era Deus agindo, era Deus com eles. As pragas vinham, mas não vieram sobre as suas casas. 10 pragas foram enviadas sobre o Egito e sobre aquele povo que destruiu aquela nação. Mas nessas 10 pragas, Deus protegeu o seu povo. O povo de Deus foi abençoado. O povo de Deus saiu dessa nação enriquecido com tantos presentes, com tanto ouro. Saíram fazendo festa, porque Deus, através de Moisés, mandou dizer a Faraó: deixa o meu povo sair para que me adorem no deserto. E assim foi a celebração da primeira Páscoa. Queridos, o Egito ficou para trás, o Faraó ficou para trás, a escravidão ficou para trás. Agora os israelitas não eram mais escravos de ninguém. Eles eram livres para andar com Deus, para seguir a Deus, para servir a Deus rumo à terra prometida. Queridos, haverá um dia em que o juízo de Deus virá sobre toda a nação, sobre todas as nações, sobre todo o mundo, sobre todo o pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante. A única maneira de não ser atingido pela ira vindoura de Deus é estar debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. As marcas de sangue nos umbrais daquelas casas, nas portas, trouxeram salvação àquelas famílias. Assim também, eles não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que entregaram a sua vida para Cristo. Por isso que quando Jesus chegou, João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É por isso que Jesus veio. Aquele Cordeiro Pascal prefigurava o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, que viria como Cordeiro de Deus para morrer pelos nossos pecados de uma vez por todas. Se para cada família precisava um cordeiro ser sacrificado, de uma vez por todas, o cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito, sem mácula, Jesus fez o maior de todos os sacrifícios,
morreu por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Através do Cordeiro de Jesus, Cordeiro de Deus, nós podemos ter a certeza da salvação. Através de Jesus, que morreu no nosso lugar, que assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, através do sangue dele, nós podemos ter a vida eterna. Quando nós cremos que ele é o único caminho que pode nos levar ao Pai, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, então sim, todos os pecados que fazem parte da nossa vida são colocados sobre Jesus, lá na cruz, e o sangue que ele derramou nos permite ser aceitos por Deus, e a ira de Deus sobre o pecado não nos atinge, porque já foi feita justiça em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro que morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Nós não temos mais dívida com Deus a partir do momento em que nós pertencemos a Jesus. O dia em que Jesus voltar, ai daqueles sobre os quais não está a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Mas aqueles que têm obedecido a palavra de Deus, que têm se lavado no sangue do Cordeiro, esses hoje podem celebrar a festa com certeza da vida eterna, com certeza dos seus nomes no livro da vida. Você já tem Jesus em seu coração? Jesus está vivo, ele reina, ele viveu a nossa morte, para que nós possamos hoje viver a sua vida. A cruz está vazia, como aqui. Não é um crucifixo, é uma cruz vazia, porque não carregamos um Cristo morto, nós carregamos um Cristo vivo. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele reina e ele voltará. E quando ele voltar, nos levará para reinar em seu reino eterno. A cruz está vazia, a tumba está vazia, mas o trono da glória não está. Ele reina, ele escreve a história. Celebre ao Senhor Jesus, ele está vivo, adore-o hoje e sempre. Deus abençoe você com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.